Prezados telespectadores, estamos de volta com mais um programa OAB Comunidade, um programa realizado em parceria entre a OAB e a TV Farroupilha, que tem por objetivo, princípio, aproximar os advogados da comunidade de Farroupilha e trazer para a discussão assuntos de interesse da comunidade, abordando-os através de uma linguagem leiga e que possa ser bastante acessível à comunidade. E no dia de hoje, nós iremos tratar de um assunto de interesse, certamente, de qualquer pessoa, afeta a vida de todos, talvez, se não diariamente, mas com bastante frequência, são os contratos. Quais são os cuidados que se devem ter na elaboração de um contrato? E para este tema, nós convidamos dois colegas da OAB de Farroupilha, especialistas na área, que irão tratar deste tema específico. O Dr. Renato Bortolossi, advogado, um dos ilustres colegas aqui de Farroupilha, integrante de uma das bancas mais conceituadas no nosso município, e a doutora Daniela Gomes, que é advogada, mestre em Direito, e que irão, junto conosco, tratar desse tema tão importante e que diz respeito a todos, não só pessoas físicas, como empresas e qualquer pessoa que tenha direitos e deveres a serem discutidos. Então, inicialmente eu pediria à doutora Daniela o que pode ser objeto de uma contratação, né? O que nós podemos contratar e quem são as pessoas e quem pode contratar. Bem, doutor Maurício, doutor Renato, o objeto do contrato é bastante amplo, né? Muitas são as possibilidades de prestação dentro do direito contratual. Mas, num sentido amplo, pode-se dizer que os contratos eles podem estabelecer obrigações, tanto de dar ou entregar alguma coisa, ou de fazer ou não fazer alguma coisa. Na verdade, os contratos, sejam eles típicos, que são aqueles estabelecidos no Código Civil, ou não, eles estão dentro dessas modalidades. E o que pode ser objeto de um contrato? A compra, o que é esse dar, entregar? O que pode ser objeto? Entrega de um bem, um direito? São só bens palpáveis, assim, que nós podemos negociar, ou existem outros direitos? A variedade da contratação inclui também os bens que podem ser contratados. Desde que o objeto do contrato seja lícito, tá? Pode tratar de bem móvel, bem imóvel, corpóreo, incorpóreo, pode tratar uma compra e venda, pode ser uma doação, uma locação. A variedade e a possibilidade de contratar ela é praticamente infinita, tá? Ela só encontra limitação na própria lei e segue as mesmas limitações dos negócios jurídicos em geral, né? Ela requer um agente capaz, que o objeto seja lícito e que a forma seja aquela prescrita em lei. Então, dentro dessas limitações trazidas em lei, a liberdade de contratar ela é praticamente infinita. Respeitando esses limites, a imaginação é que vai regular o contrato. Certo. As possibilidades são praticamente infinitas, porque no mesmo contrato tu pode estabelecer que uma pessoa entregue algum bem e faça algum serviço, ou que faça algum serviço. Essa entrega de coisa pode ser tanto uma compra e venda, pode ser uma doação, pode ser uma infinidade de contratos. Certo. E quais são, aí, doutor Renato, quais são os requisitos mínimos para se elaborar, para se contratar, para que as partes façam um contrato? E quais as etapas, né, para se efetivamente cumprir a elaboração completa de um contrato? Porque muitas vezes nós pensamos que o contrato, ele é simplesmente tendo um papel
né, e tendo assinatura, é a única forma de se contratar. Mas, na verdade, um contrato ele é bem mais amplo. Eu posso fazer um contrato de uma forma até verbal, né? Então, eu gostaria que o senhor esmiuçasse, assim, uma linguagem bem leiga, como é que seriam essas... Bom, inicialmente, nós cumprimentamos os colegas que fazem parte desta mesa, saudando eles de modo especial e até agradecendo pela oportunidade que nos brindaram para participar desta feliz iniciativa da OAB em transmitir alguns elementos essenciais para a comunidade. Com relação aos requisitos mínimos e etapas da formação de um contrato, não existe um roteiro pré-determinado. Porém, pela experiência e pela prática dos contratos em geral, se pode estabelecer algumas coisas que são fundamentais, alguns elementos que são fundamentais. Por exemplo, a qualificação completa das partes, que nada mais é que identificá-las com o nome completo, com o estado civil, com a profissão, com a inscrição no CPF e também com a cédula de identidade. E, além disso, o endereço completo. Além dessa questão inicial, que é a identificação das partes, nós temos que estabelecer a descrição do objeto que está sendo contratado, que poderá ser mercadoria, coisa, bem, prestação de serviços, locação, etc. Que são muitas. Além disso, um elemento fundamental que nós chamamos de preço, o valor que se está contratando, pelo qual está se contratando. E ali também se estabelecem outras bases que o contrato vai prever, que são a modalidade do pagamento. Além dessas questões que são as fundamentais de um negócio, nós temos outras questões que são decorrentes, que seriam assim, como uma previsão de como vai se determinar para o cumprimento exato do contrato. Para essa finalidade se estabelece algum tipo de sanção ou penalidade, para que em caso que haja descumprimento, se possa estabelecer uma reposição ou o que também se chama uma compensação. Além disso, pode-se ainda estabelecer a forma como se pode resolver pendências a respeito do contrato, que é a questão do foro, que pode ser uma unidade da justiça, do Poder Judiciário, ou mesmo o que nós utilizamos também, que é o juízo arbitral. Então, dentro desse contexto, né, nós temos muitas coisas que são decorrentes, e por isso que o contrato, quanto mais detalhado, mais analítico, melhor ele será cumprido. Exato, até o senhor comentou, quanto mais detalhado, né, mais criteriosamente elaborado o contrato, melhor vai ser o resguardo dos bens e direitos que estão sendo contratados. E aí que vem uma pergunta que eu faço para a doutora Daniela Gomes. Qualquer pessoa, doutora Daniela, pode elaborar um contrato? Para responder essa pergunta, a gente tem que primeiro diferenciar uma questão bem importante, que é entre quem pode contratar e quem pode elaborar um contrato. Quem pode contratar, na verdade, qualquer pessoa, tá? Porque a gente também tem que diferenciar a capacidade de direito da capacidade de fato. A capacidade de direito todos nós temos. E a capacidade de fatos, realmente os que têm capacidade civil, que podem contratar por si só. Essa é uma questão. Então, quem pode contratar? Mas quem pode elaborar um contrato? Eu aconselho nossos telespectadores sempre procurarem consultar um profissional habilitado, tá, antes de realizar qualquer contrato, para evitar dúvidas e para evitar até prejuízos. Tá? Porque, assim, na verdade, outras pessoas que não profissionais da área até podem elaborar um contrato, mas dificilmente vai ser um contrato tão bem elaborado, tão bem com as características necessárias, que possivelmente
podem surgir problemas posteriormente. Então, o ideal é sempre consultar o profissional da sua confiança para que ele possa lhe orientar e possa elaborar o contrato da forma necessária. Exatamente. Até eu cito como exemplo, muitas vezes um contrato de compra e venda, um contrato que mais ou menos tem uma padronização, ele é utilizado, até existem formulários em gráficas, né, que estabelecem as cláusulas básicas. Mas muitas vezes existem aspectos pontuais, né, que naquela peculiaridade do caso específico não são abordadas e que podem depois gerar discussões judiciais ou prejuízo para qualquer das partes. Então, é sempre aconselhável buscar um profissional da área para se elaborar um contrato. Eu já tive casos de contratos, aí por exemplo, de compra e venda, em que foi constatada uma diferença na metragem do imóvel. As partes contrataram exatamente o que estava na escritura de compra e venda. E aí depois foi se constatar que aquela área ela tinha um tamanho diferente do que foi contratado. E na verdade isso gerou um prejuízo porque a parte vendedora teve que pagar um saldo, né, diferente por não ter contratado de uma forma correta. Então muitas vezes a procura de um profissional acaba sendo de certa forma uma atuação preventiva a fim de gerar prejuízos futuros. Exato, às vezes por uma pequena economia, uma pseudoeconomia, depois o prejuízo pode ser muito maior. Né? Às vezes a pessoa tenta resolver a questão ela própria, ou um amigo, um conhecido, enfim, alguma pessoa que não tem o conhecimento técnico, tenta, assim, digamos, quebrar o galho, como a gente diz, né? Exatamente. E no fim, esse galho quebrado, no fim, dá uma grande dor de cabeça. Como diz o ditado, às vezes o barato custa caro, né? Então, esse é o cuidado que nós temos que ter aí na elaboração de um contrato. Então, nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos no bloco seguinte.